Seja muito bem-vindo ao terceiro e último episódio do evento Use o Computador de um Jeito Fácil após os 50 anos. Eu me chamo Diogo e nessa semana eu tô te ensinando passo a passo para você ficar tão confiante no uso do computador, do notebook, a ponto até de ajudar outras pessoas da mesma idade que você. Mas Diogo, eu mal sei ligar o computador. Quase todo dia eu tenho que pedir ajuda para outras pessoas, até para fazer coisas simples. Será que algum dia eu vou conseguir usar o computador com confiança, com segurança e ainda por cima até ajudar outras pessoas da mesma idade? A minha resposta é absolutamente sim. Se você seguir o passo a passo que eu estou dando aqui, tudo que eu estou mostrando nesse evento, você vai perceber que é capaz. É completamente capaz, mas ao mesmo tempo eu entendo a sua dúvida. Provavelmente você acha que isso é bom demais para ser verdade, provavelmente você já tentou e não conseguiu, mas deixa eu te mostrar mais esse caso que estava na mesma situação que você, com medo, insegurança, sempre dependendo de outras pessoas, mas depois de fazer o passo a passo, ela mudou completamente a situação que ela estava. Agora está usando o computador com confiança, até ajudando outras pessoas. Roda aí. Eu ficava chateada porque eu não sabia usar adequadamente o computador. Eu não me sentia segura e não sabia usar os botões para tal função. Eu tive que pedir algo simples, meu irmão. Mas ele não tinha muita paciência, não. O que eu faço sozinha? gov.br, Facebook, escanear, enviar e encaminhar e-mails, Mercado Livre, banco. Muito legal. Planilha, que eu aprendi a fazer, que eu adoro. E tem mais coisas que eu não me lembro, mas tem mais coisas aí que eu aprendi, que eu faço sozinha, que eu acho ótimo. Você já ajudou alguém da sua família ou amigo a resolver alguma coisa no computador? Já ajudei o meu outro irmão, minha prima. Eu me sinto maravilhosa. Incrível, não é? Você também vai chegar lá. Eu vou te entregar o passo a passo e mesmo que você esteja do absoluto zero, mesmo que você não tenha tempo, você também vai conseguir. Você vai usar o seu computador, o seu notebook de um jeito fácil. E antes da gente começar, o nosso conteúdo de hoje, eu quero fazer uma pequena pausa só para agradecer. Agradecer a cada uma das milhares de pessoas com 50 anos ou mais que estão aqui participando dessa semana especial. Os seus comentários, o seu envolvimento, tudo isso é fundamental para que esse evento seja tão impactante quanto ele está sendo. E sabe o que me deixa feliz? É perceber que nós estamos formando uma comunidade muito, muito especial. Um clube de verdade, onde todos nós temos o mesmo objetivo: se apoiar nessa jornada com o uso da tecnologia. E chegou a hora da gente revisar o que nós aprendemos nas duas primeiras aulas. Vamos lá. E olha só quanto você aprendeu na aula 1 e 2. Na aula 1, você aprendeu as funções básicas de um teclado e também as essenciais. Eu expliquei até a identificar o que é um teclado americano. Depois você aprendeu sobre armazenamento e pastas. Eu mostrei os locais do computador que você consegue armazenar. A limpar a pasta downloads, inclusive, ela tem um montão de coisas inúteis lá. Inclusive, te mostrei como que você faz para limpar a lixeira do computador de verdade. Falei também como identificar se o computador está cheio. Será que ele está a ponto de lotar e vai parar de funcionar? Isso também foi ensinado na aula 1. E a cereja do bolo foi acessar as senhas armazenadas de forma ultra segura que estão escondidas no computador.
Só que essa não foi a parte mais importante. A parte mais importante da aula 1 foi eu te mostrar os 3 erros que estão piorando a sua experiência no uso do computador. E se você não parar de fazer isso, a sua situação vai só continuar piorando, vai ficar cada vez pior. Inclusive, o último é onde pega todo mundo. Duvido você não estar cometendo esse erro. Na aula 2, nós aprendemos a criar pastas, uma coisa fundamental para quem quer usar com segurança. E, além disso, como encontrar as pastas criadas. Você também aprendeu a salvar arquivos na nuvem. O teu computador pode ficar com defeito ou seu notebook e você nunca vai perder aquela foto, aquele documento, aqueles arquivos que você considera muito importante, porque agora você sabe salvar na nuvem. Além disso, eu também te ensinei o que é um arquivo, como criar e como encontrar esse arquivo que você criou. E também, peça fundamental dentro do computador são os programas. Eu te ensinei a como instalar. Na mesma aula 2, eu te ensinei os 3 passos certos que qualquer pessoa com mais de 50 anos precisa dar ao usar o computador de um jeito fácil. Seguindo esses passos, será impossível você não ficar tão confiante a ponto de conseguir até ensinar outras pessoas da mesma idade que você. 2 aulas de muito aprendizado. Agora eu quero dar um aviso para quem ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2. Só vai fazer sentido para você todo o conteúdo que eu vou passar nessa aula depois de assistir essas 2 primeiras aulas. Assistir em sequência. Por isso, se você ainda não assistiu, pausa essa aula, assiste a aula 1 e a aula 2 que nós mandamos no grupo do WhatsApp e elas estão também aqui fixadas nos comentários aqui na parte de baixo. Com certeza vai fazer muito mais sentido e vai te ajudar a usar o seu computador, né? Fazer com que ele seja uma máquina fácil para usar do jeito que você realmente quer, tá bom? Então agora vamos ao conteúdo da aula de hoje. Ó, esse é o principal erro que impede vários serviços no computador de funcionar. Quando eu bato o olho aqui, eu estou no computador. Quando eu bati o olho, existe um erro gravíssimo acontecendo no computador que talvez você não tenha percebido. Quando o aluno reclama assim, Diogo, não está funcionando determinadas coisas aqui, né? Porque às vezes a pessoa vem no suporte. E sabe por que não está funcionando? Vou te mostrar um detalhe aqui. Deixa eu tirar minha imagem da frente. Eu olho, a primeira coisa que eu olho, gente, é isso daqui, ó. Acompanha a setinha, ó. Exatamente isso daqui, ó. Deixa eu aproximar. O que significa esse globinho aqui embaixo, gente? O que significa? Eu vou distanciar para você ver onde ele está, ó. O que significa esse globinho? Significa que o computador está sem internet. E vários serviços não funcionam quando o computador está sem internet. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Vai lá no seu aparelho de internet, desliga da tomada e liga de novo. Pode voltar. E você pode também dar um clique ali, onde está o globinho. E aí, a internet está aqui, ó, o serviço está aqui. Aí você vai clicar nessa setinha aqui do lado. Vou clicar. E você tem que procurar o nome da sua rede de internet. Diogo, não sei o nome da minha rede de internet. Pergunta a sua operadora. Tá? Ela com certeza vai saber. A minha, no caso, é curso de informática 60+. Vou dar um clique aqui. E depois clico, ó, em conectar. É bom marcar esse tiquezinho aqui, tá? Para conectar automaticamente. Então, vou dar um clique ali nessa setinha. Marco o quadradinho de conectar automaticamente. E clico em conectar. E acabou. Você vai ver que lá embaixo, ó, a minha internet voltou, tá? Esse símbolo do Wi-Fi porque eu tô no meu notebook. Se for um computador, é como se fosse uma televisãozinha assim, gente, ó. Assim, uma televisãozinha assim. Tá um quadradinho com uma coisinha embaixo. E quando você corrige esse erro, tá? De internet, é batata. Muitas outras coisas vão voltar a funcionar. É só você testar aí. E uma coisa, assim, muito básica que eu também ensino aos meus alunos para corrigir erros no computador é uma simples reinicialização. Tá? Essa é a segunda solução. Depois que você identificou que está com internet aqui embaixo, você vem aqui embaixo, ó, clica nesse quadradinho que é o iniciar. Clica nessa bolinha aqui, ó. E a priori é de desligar, né? E vai aparecer aqui reiniciar. Seu computador vai desligar e vai ligar de novo. E os serviços que estão com defeito vão voltar
a funcionar. Tá bom, gente? É isso aí. Isso que você viu agora é fundamental e bem prático. E se você ficou com alguma dúvida, ficará feliz de saber que eu enviarei uma apostila com tudo anotado das coisas que eu tenho ensinado nessa aula. É só você ficar até o fim, até o final dessa aula, para você pegar a apostila gratuitamente. Ah, um detalhe, ela tem senha e eu vou liberar, tá? Até o final dessa aula. Fica até o fim, porque com certeza vai te ajudar. Vamos ao próximo conteúdo. Eu vou te ensinar agora a identificar a pasta que mais pesa o seu computador. E é nela que você tem que focar seus esforços para limpar e aliviar o seu computador. Então, o primeiro passo é que você vai clicar aqui, ó, nessa pastinha amarela aqui embaixo, chamada Explorador de Arquivos, tá? Você vai dar um clique aqui, ó. Depois, para identificar qual pasta que está pesando o seu computador, aqui à esquerda, você vai ter que fazer uma coisinha em cada uma delas. Então, por exemplo, vou pegar aqui a pasta Imagens. Vou clicar com o botão direito, aquele botãozinho que normalmente a gente não usa, em cima de Imagens. Agora você vai na opção Propriedades, dá um clique. Então, vou botão direito, depois em Propriedades. O que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar para você quanto essa pasta está pesando no seu computador. Você pode ver que não é muito, né? É 1,29 MB. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar com o botão direito em Vídeos. E vou clicar em Propriedades, com o botão normal. Vai ver a diferença. Olha a quantidade, gente. 125 GB. Só para você entender a diferença, MB é como se fosse metros. GB é como se fosse quilômetros. Então, aqui tem 125 GB. Está muito pesada essa pasta. Tá? E eu também tenho muita coisa lá. Vou fazer a mesma coisa aqui com documentos. Vou clicar com o botão direito. E depois com o botão esquerdo eu clico aqui em propriedades. Então, documentos, botão direito. Propriedade, botão esquerdo. Você vai ver que tem 69,5 MB. Vou fazer a mesma coisa com download. Botão direito. Propriedades. E você vai ver o quanto essa pasta está pesando. Olha só isso, gente. A pasta que mais pesa no meu computador. Downloads, 276 GB. Isso quer dizer que eu tenho que clicar ali em Downloads e limpar muita coisa que está aqui dentro que eu não quero, porque senão daqui a pouco o meu computador vai lotar. E depois que você limpar aqui, você vai fazer aquilo que eu te ensinei na primeira aula, que é limpar a lixeira, né? Lembra que a lixeira fica na tela inicial do seu computador? Você vai abrir e aqui em cima você tem, ó, esvaziar a lixeira. É só clicar e eliminar. É isso aí. Como isso deve ser completamente novo para você, eu gostaria de repetir para conseguir fixar ainda mais esse conhecimento. Vamos lá. Eu vou te ensinar agora a identificar a pasta que mais pesa o seu computador. E é nela que você tem que focar seus esforços para limpar e aliviar o seu computador. Então, o primeiro passo é que você vai clicar aqui, ó, nessa pastinha amarela aqui embaixo, chamada Explorador de Arquivos, tá? Você vai dar um clique aqui, ó. Depois, para identificar qual pasta que está pesando o seu computador, aqui à esquerda, você vai ter que fazer uma coisinha em cada uma delas. Então, por exemplo, vou pegar aqui a pasta Imagens. Vou clicar com o botão direito, aquele botãozinho que normalmente a gente não usa, em cima de Imagens. Agora você vai na opção Propriedades, dá um clique. Então, vou botão direito, depois em Propriedades. O que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar para você quanto essa pasta está pesando no seu computador. Você pode ver que não é muito, né? É 1,29 MB. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar com o botão direito em Vídeos. E vou clicar em Propriedades, com o botão normal. Vai ver a diferença. Olha a quantidade, gente. 125 GB. Só para você entender a diferença, MB é como se fosse metros. GB é como se fosse quilômetros.
Então aqui tem 125 GB, está muito pesada essa pasta, tá? E eu também tenho muita coisa lá. Vou fazer a mesma coisa aqui com documentos, vou clicar com o botão direito e depois com o botão esquerdo eu clico aqui em propriedades. Então documentos, botão direito, propriedade, botão esquerdo, você vai ver que tem 69,5 MB. Vou fazer a mesma coisa com download, botão direito, propriedades, e você vai ver o quanto essa pasta está pesando. Olha só isso, gente. A pasta que mais pesa no meu computador. Downloads, 276 GB. Isso quer dizer que eu tenho que clicar ali em downloads e limpar muita coisa que está aqui dentro que eu não quero, porque senão daqui a pouco o meu computador vai lotar. E depois que você limpar aqui, você vai fazer aquilo que eu te ensinei na primeira aula, que é limpar a lixeira, né? Lembra que a lixeira fica na tela inicial do seu computador? Você vai abrir e aqui em cima você tem, ó, esvaziar a lixeira. É só clicar e eliminar. É isso aí. Muito legal, não é? Agora vamos a um assunto de segurança no notebook ou no seu computador, que com certeza você vai gostar. Vamos lá. Como saber se o seu computador está seguro? Tá? O primeiro ponto é saber se ele está com alguma ameaça encontrada dentro do seu sistema. E você vai fazer de uma forma bem simples essa checagem. Você vai clicar aqui no iniciar, que pode estar aqui no cantinho ou no meio. Vou clicar. E você vai digitar assim, segurança. Segurança. Quando você digita segurança, lá em cima vai aparecer assim, ó, segurança do Windows. Você vai dar um clique aqui. Agora, o seu computador vai aparecer um painel onde tem assim, ó, proteção contra vírus e ameaças. Dá um clique. E aqui, gente, vai dar a informação mais importante. Ele sempre checa os seus arquivos, que no meu caso tem 33 mil arquivos. E ele verifica e te dá uma resposta. Nenhuma ameaça foi encontrada. Esse é o primeiro ponto de segurança que você precisa fazer, tá bom? Vou fazer com calma aqui para você poder entender novamente. Você primeiro vai clicar aqui, ó, no iniciar. Vai digitar assim, ó, segurança e vai dar um clique. Vou clicar. Depois você clica em segurança contra vírus e ameaças. E depois você vai verificar se há alguma ameaça. Bom, o segundo ponto eu vou falar um pouco mais para frente. Vocês não vão ficar sem não. É isso aí. Vamos lá. Vamos continuar. Chegou o tão esperado momento. O momento de eu te entregar o passo a passo. Eu demorei exatos 17 anos para construir. E você vai descobrir como ele pode te ajudar em cada etapa da sua jornada de usar o computador de um jeito fácil, de um jeito seguro. Mas te adianto uma coisa. Depois disso, você não vai só sentir facilidade em usar o computador, não. Você vai sentir facilidade também em usar o celular, máquina de autoatendimento, televisão. Sim, sabe por quê? Porque esse passo a passo vai resolver, vai solucionar completamente a tua necessidade em relação à tecnologia e, o mais importante, de forma personalizada. Se você quer focar no seu computador, você foca no seu computador, no seu celular, na máquina de autoatendimento, não importa. Aplicando esse passo a passo, você vai sair do absoluto zero e vai conseguir sim usar a tecnologia de um jeito tão fácil, que imediatamente vai eliminar o medo que você sente de fazer. Você vai construir uma confiança tão grande a ponto até de conseguir ajudar outras pessoas. E presta atenção no que eu vou te falar agora. Como essa é a primeira vez que eu faço nesse formato, tá? Com toda essa estrutura, eu vou disponibilizar uma oportunidade que nunca mais vai se repetir. Que fique então você atento a cada pedacinho de informação que eu vou passar a partir de agora,
que isso com certeza vai transformar de forma muito prática a sua vida, a forma como você lida com toda essa tecnologia. Esse passo a passo vai te ajudar com 4 pilares. Você com certeza, depois de ter acesso a esse passo a passo, você vai usar a tecnologia de um jeito fácil, de um jeito tranquilo. E eu não estou falando só de computador, não. Eu estou falando de celular também ou de outros aparelhos que você tem dificuldade. O primeiro pilar que eu gostaria de falar aqui para vocês agora é aprender em segundos. Repito, aprender em segundos exatamente aquilo que é importante para você, tá? Olha, você vai entender depois como, mas entenda como isso é importante. Não adianta se você tem uma vida corrida, tá? Mal você tem tempo de se cuidar, de fazer as coisas, sempre tá com falta de tempo, às vezes tem que trocar uma atividade pela outra. Não adianta você ficar gastando horas assistindo vídeos longos, cansativos, ou comprar cursos que não ensinam exatamente aquilo que você quer, cursos online que não ensinam exatamente aquilo que você precisa e só faz te irritar. Sabe por quê? Porque a tua rotina ela te engole. A rotina faz com que você tenha que priorizar a sua saúde, as suas burocracias do dia a dia, não tem como correr. Então, esse primeiro pilar, para que você use realmente a tecnologia de um jeito fácil, vai te ajudar a gastar apenas segundos para dominar aquilo que você quer. Só que nada adianta você aprender aquilo em segundos, aquilo que você quer, se você tiver medo de meter a mão na massa. Por isso, o segundo pilar é eliminar o medo de fazer o que deseja nos seus aparelhos. Não confunda. Aprender uma coisa, tá? Você assistir lá na Maria Braga fazendo uma receita é uma coisa. Você ir até a sua cozinha e meter a mão na massa é outra coisa. Eu posso te ensinar, você pode assistir um caminhão de vídeos meus, mas eu não garanto que você não vai sentir medo quando você pegar o seu celular, o seu computador e tiver que fazer alguma coisa importante. Quando uma janela aparecer na sua frente, eu não consigo te ajudar através de vídeos gravados e deixar acessível a você. Sabe por quê? Porque eu não estou vendo exatamente aquilo que você está vendo na sua tela. Por isso, o segundo pilar, ele vem para eliminar o medo completo de fazer o que você precisa ou deseja nos seus aparelhos. Para isso que serve esse segundo pilar. Você não vai mais sentir medo de fazer aquilo que você quer, mesmo que seja sério, mesmo que seja importante, mesmo que seja urgente, tá? Então esse segundo pilar ele vem exatamente para isso. E o terceiro pilar, Diogo? O terceiro pilar é eliminar o medo de esquecer o que aprendeu. Porque talvez você diga assim, Diogo, não é só o medo de errar que me atrapalha, né? Eu tenho sim medo das consequências, mas tem outro medo que me pega de jeito. O medo de esquecer aquilo que me ensinam. E você quer uma prova? Parentes, amigos já tentaram me ensinar várias vezes. Mas quando chega a hora de eu meter a mão na massa, eu simplesmente não lembro de como fazer. Parece que estou esquecido, parece que eu estou distraído. Já até pensei se isso fosse um problema de saúde. Às vezes anotam para mim, mas quando eu vou lá fazer, não sai exatamente conforme está anotado. Por isso, esse terceiro pilar, ele vai sim te ajudar a eliminar o medo de esquecer aquilo que aprendeu. Não adianta você adquirir o conhecimento, tanto teórico quanto prático, e na hora de você, daqui a um tempo, fazer, você esquecer, tá? Só que existe um quarto pilar. Não existe mesa em pé com 3 pernas. Uma mesa bem estruturada tem 4 pernas e é por isso que existe um quarto pilar. É o pilar dormir
tranquilamente. Como assim, Diogo? Por que isso é importante, dormir tranquilamente? E o que isso tem a ver com o uso da tecnologia? Nada é mais desesperador do que ter uma dúvida, uma urgência no celular, no computador e não ter ninguém por perto para ajudar. Eu tenho certeza que a sensação sua que você sente na hora é de impotência. E isso tira a sua paz. E quer saber mais? Com certeza gera ansiedade. E se isso acontecer perto ali da noite, isso rouba até seu sono. Coloca aqui nos comentários ou no chat se você não já dormiu preocupado ou preocupada porque tinha que resolver alguma coisa e não tinha ninguém para poder te ajudar. Ou apareceu um aviso que você não sabia o que era e aquilo gerou um medo de ser um problema grave. É ou não é? Agora me conta uma coisa, você está na idade de ficar perdendo noites de sono por causa de problemas do dia a dia? Não está na idade de você ter tranquilidade, dormir tranquilo, sabendo que você tem com quem contar, tem com quem tirar suas dúvidas, tem com quem realmente dividir a aflição que você sente? O quarto pilar, ele vem para tirar um piano enorme das suas costas, para fazer você ter saúde, porque o sono é reparador. Por isso, dormir tranquilamente, sem aquele peso de uma pergunta não respondida, de um problema não resolvido, é muito importante. E esse é um dos entregáveis mais importantes do nosso clube e eu tenho certeza que você vai adorar também poder ter acesso a ele. E agora, gente, eu quero dizer para você que esse clube tem um nome especial e eu vou te contar agora. E o nome desse passo a passo que eu demorei 17 anos para construir não é um passo a passo, é um clube. É um clube que tem um nome muito bonito até. Tranquilos no Digital 50+ presencial. E eu quero te mostrar agora como ele entrega cada pilarzinho, ajudando você em cada ponto que você precisa. Bom, como que ele te entrega esse primeiro pilar? Como que ele consegue fazer com que você domine exatamente aquilo que você quer, gastando apenas segundos? É até muito simples. Enquanto os cursos tradicionais seguem cronogramas engessados, lentos e cheios de conteúdos que você não precisa, o nosso método, o nosso clube é o oposto. Aqui, você só aprende aquilo que é importante para você, no seu ritmo e no momento exato que você precisa. E você só precisa de segundos para conseguir dominar aquele tópico que antes parecia muito complicado. E sabe por quê? Porque nós somos os únicos que fornecemos um professor para cada aluno. Um profissional ali, um professor presente, olhando no olho do aluno, escutando de verdade, entendendo onde o aluno está travado e ensinando passo a passo, direto ao ponto. Pensa que é como acontece com um médico que você vai. Eu pergunto a você, quando você está lá com alguma enfermidade, você vai no médico. O médico olha para você e fala assim, vai assistir vídeos no YouTube, assiste esses vídeos aqui que você vai conseguir se curar. Não, isso seria absurdo. Por quê? O tratamento certo ele escuta o seu caso, descobre exatamente o que está acontecendo, em apenas uma frase ou duas ele fala, você precisa desse remédio nessa frequência, nessa quantidade. Em segundos ele resolve o seu problema. Nas aulas é igual. O professor ele precisa primeiro te ouvir para conseguir te entregar a solução exata, com o passo a passo, sob medida, naquilo que você precisa aprender. Ele não vai fazer, não no nosso clube. No nosso clube, o professor não vai fazer você assistir um vídeo sequer.
Ele não vai fazer você perder tempo com vídeos longos, com assuntos que não tem nada a ver com o seu objetivo. Assim, você consegue economizar tempo, você consegue aprender de forma leve, porque é exatamente aquilo que você precisa, e você ganha independência de verdade, porque não te cansa. Ele é sob medida, como se fosse uma luva perfeita encaixando na sua mão, e não importa o tamanho da sua mão. E agora, no segundo pilar, que realmente traz uma transformação na sua relação com a tecnologia. É a prática tranquila, sem o risco de errar. Talvez você já tenha visto dicas na internet de computador, de celular, né? E talvez até tenha assistido alguns vídeos meus. Mas existe um problema. Até quando você assiste um vídeo meu, eu não consigo estar do seu lado enquanto você pratica, enquanto você executa. E é justamente que aí que mora o risco. Sozinho, você pode acabar clicando no lugar errado, baixando algo perigoso, talvez pegando um vírus, tá? Vazando dados, fazendo uma compra falsa ali e não recebendo o seu produto. Quando você pratica sem uma observação de perto, com alguém do lado, infelizmente, o risco é todo seu. Coisas ruins podem e vão acontecer, e eu não sei se já aconteceu contigo. Coloca aqui nos comentários, coloca no chat, se você, por falta de ter um apoio do lado, já fez coisas que não deveria e caiu em coisas, colheu consequências que não são agradáveis. E como o segundo pilar do nosso clube, ele elimina o risco. É simples. Você tendo um professor ao seu lado, que não apenas explica para você, mas ele observa você fazendo, você praticando, você clicando. Ele garante que cada clique seja o clique certo. E que você só faça coisas realmente certas e seguras. Pense assim. Uma coisa é você assistir Ana Maria Braga na televisão. Isso é ótimo. E, além disso, né, ela te dá ingredientes, te fala a quantidade certa e deixa tudo escrito. Esse é o famoso modo de preparo. Mas imagina se ela, além de ensinar, ela fosse na cozinha junto com você e ficasse observando você preparar a receita. Se você errasse ali a quantidade de sal, ela rapidamente iria corrigir. Se você colocasse o fogo mais alto do que deveria, instantaneamente ela iria corrigir. Ia evitar o quê, gente? Ia evitar que você errasse. Você ia aprender de forma prática e sem consequências. Isso não é só aprender. Isso é saber fazer de verdade. Por isso que com o nosso clube, com o nosso método, é exatamente isso que acontece. O professor, ele acompanha você enquanto pratica. Ele corrige imediatamente, full time, tá? Imediatamente qualquer erro e garante que tudo saia certo. Você aprende com segurança, você ganha confiança, você vê que você só não conseguiu antes porque você não tinha esse apoio. E você, principalmente, elimina a frustração de errar sozinho. Então, não é apenas só sobre aprender, é sobre resolver de verdade. Praticar sem medo, sentir tranquilidade em cada passo. E esse pilar, esse segundo pilar, que é ter alguém enquanto você mete a mão na massa, enquanto você usa seu computador, seu celular ou qualquer outra tecnologia, vai eliminar sua ansiedade, vai eliminar sua culpa e vai eliminar principalmente qualquer risco que você iria corrigir, ter que corrigir por conta de ter feito.
Só esses 2 pilares já são capazes de mudar completamente a sua relação com a tecnologia. E foi isso que aconteceu com a Mara, uma das nossas integrantes do nosso clube, a nossa aluninha Mara. Roda aí. Dá uma angústia muito grande, porque você tem atividades que você precisa resolver, você tem um tempo para resolver as coisas e não consegue resolver naquele tempo. Não consegue, porque até que você busque uma solução, você já perdeu um tempo imenso ali, fora que você fica incomodando as pessoas, pedindo para as pessoas pararem o que elas estão fazendo para te atender. E aí eu ficava com receio de ficar apertando botões e apagar tudo que eu tinha feito, estragar tudo que eu tinha feito. E assim, eu perdia horas e aquilo foi me dando um estresse enorme. É uma sensação gostosa de que você resolve as suas questões específicas. Então, dá um alívio, né? Sim. Estou aliviada, vou conseguir resolver isso. Mas eu vou anotando. Se for uma coisa muito urgente, eu vou dizer assim, não, peraí, isso aqui eu vou perguntar para o Diogo como é que faz. E aí você vem com a solução, que às vezes é uma solução mais simples até. E aí, claro, você chega na aula chateada e você sai aliviada. Ai, que bom, resolvi. Tirei da minha mochila esse problema. E aí, na segunda-feira, a gente, em menos de uma hora, resolveu tudo, né? Então, foi muito fácil. Porque a aula particular, ela é customizada, ou seja, ela é feita para você, só para os seus interesses. Isso é o melhor de tudo, né? É um ganho de tempo absurdo. E, assim, tempo é dinheiro, né? Então, o fato de você se tornar independente. Sim. Independente, que eu quero dizer, não é que você não seja capaz de fazer um tutorial, mas a questão é o tempo que você perde com aquilo ali, Exato. Que é a independência, né? Você recobrar a sua independência. Exato. Também nessa área. E o terceiro pilar, que é tão importante quanto os 2 primeiros, é aprender sem medo de esquecer. E eu sei que passa pela sua cabeça que isso é simples de resolver. Diogo, é só me dar uma apostila e com a apostila na mão eu consigo fazer aqui com o meu aparelho. Mas você não tem ideia do enorme desafio que é essa situação. Eu gostaria de explicar para você entender. Cada fabricante, cada modelo tem suas diferenças. Já percebeu que quando você pega o celular de alguém, ele é diferente do seu? Mesmo, às vezes é o mesmo fabricante e ele é diferente? Você já fez isso também com o computador? Por que isso, hein, gente? Porque existem as versões do sistema, a versão do programa e tem as atualizações que vão sofrendo, que às vezes chegam primeiro para o seu e não chegou para da pessoa. E isso cria uma complexidade enorme. Porque mesmo que eu me esforce aqui em fazer um passo a passo, me baseando no modelo do meu computador, quando chega para você, o seu é diferente. Mesmo que eu faça uma apostila detalhada para um modelo específico, ela não vai funcionar exatamente para outro aparelho que às vezes é da mesma marca, mas ele foi comprado 6 meses antes. Cada versão, cada modelo muda onde estão os botões, os menus, os atalhos. E se eu não souber exatamente qual é o seu aparelho, o aparelho que você está usando, eu não consigo garantir que você vai aprender de verdade. Mas tá bom, Diogo. Então como é que eu elimino o medo de esquecer tendo um passo a passo que respeite o meu modelo? É simples. É necessário fazer um passo a passo, instruções exatas, mas essas instruções têm que ser baseadas no modelo específico do seu aparelho. Seja da televisão, seja do computador, seja do celular. Apostilas e tutoriais, né, que inclusive eu mandei para vocês nesse curso gratuito, eles ajudam parcialmente. Mas só um professor ao seu lado, olhando o modelo do seu celular, consegue fazer com segurança um passo a passo completamente ajustado para o seu aparelho, para a versão dele. E aí sim, você consegue com tranquilidade
fazer aquilo que você quer. Sem esse professor fazendo passo a passo personalizado para o seu aparelho, é impossível você ter uma instrução exata que vai te guiar naquilo que você quer. E às vezes, um detalhe dentro da instrução digitada faz com que você não consiga executar. Por isso, e para que você aprenda sem medo de esquecer, o nosso professor do nosso clube vai fazer um passo a passo do assunto que você quer, mas principalmente respeitando o modelo do seu aparelho. Esse é o terceiro pilar do nosso clube. O passo a passo ajustado à tua necessidade e ao modelo do seu celular, ou do seu computador, ou da sua TV, de acordo com o aparelho que você quer dominar. Agora vamos ao quarto e último pilar, que vai fazer realmente você usar qualquer aparelho de um jeito muito fácil. E o quarto pilar é dormir tranquilamente. Dormir tranquilamente, Diogo. Eu já entendi isso aí, mas explica melhor. Com certeza você deve estar pensando assim, Diogo, beleza. O professor vai estar ali, né? Determinado horário, olhando no meu olho, me ensinando exatamente aquilo que eu quero. E com isso eu vou conseguir aprender em segundos o que realmente eu preciso, né? Vou conseguir colocar em prática de forma segura, né? Sem erro, porque ele vai estar ali do meu lado, monitorando onde eu toco, onde eu clico, e isso realmente faz com que não tenha riscos. Ele ainda vai conseguir me dar um passo a passo anotado, respeitando o meu aparelho. Mas e fora da aula? Situações emergenciais podem e vão acontecer. Às vezes eu preciso comprar alguma coisa, às vezes eu preciso fazer uma prova de vida, pedir um reembolso, mandar um documento, saber lidar ali com uma janela que parece esquisita, talvez uma tentativa de golpe. Pois é, nesses momentos, realmente o professor não vai estar disponível. Todos os nossos professores têm agendas lotadas, né? Porque a solução que oferecemos é incrível e, inclusive, acessível. Você vai descobrir. E muitas pessoas querem participar. E como é que a gente resolveu isso dentro do nosso clube, né? Porque a gente precisa cuidar dos alunos fora do horário da aula também. Nós criamos o suporte emergencial ao aluno. Um serviço sem custo adicional, disponível para todos os integrantes do nosso clube. Assim, sempre que surgir uma dúvida ou emergência fora da aula, você terá apoio imediato e não importa qual é o aparelho. É no seu computador, é no seu celular, é na sua televisão, é até num caixa eletrônico que você precisa usar. Você vai ter nosso suporte para orientar. E detalhe, quantas vezes você precisar. E isso é o nosso pilar. Dormir tranquilamente. Por quê? Porque você sabe que não está sozinho. Porque você sabe que quando precisar, você vai ter total apoio para resolver qualquer coisa no seu celular, no seu computador, nos seus aparelhos. Isso vai te gerar confiança, isso vai eliminar seu medo, isso vai eliminar as complicações. E agora eu quero mostrar aí se realmente isso é importante dentro do nosso clube, o que os membros da nossa comunidade, do nosso clube, acham desse quarto pilar, esse suporte ao aluno que faz com que eles durmam tranquilamente. Roda aí. Tem o respaldo, né? Tem o suporte. Eu não entendi, lógico, tem as suas aulas, tem as minhas tira-dúvidas, as aulas da tira-dúvidas, e tem o suporte atrás. Eu não posso falar com você agora, deixo anotado, mas se eu tiver uma urgência, eu ligo para os meninos, que eles vão me dar minha atenção a mim, como sempre. Sim. Muito bacana. Foi sempre no momento em que eu precisava. Porque às vezes eu estou na rua, eu tenho um prazo para resolver. Sim. E eles tentam, e são o mais breve possível. Sim. O acesso ao aplicativo foi maravilhoso. Falando em suporte, a equipe que ele tem, né?
que você estando na comunidade de alunos, você tem a equipe de suporte que você pode perguntar. Nenhuma pergunta que você faça é uma pergunta boba. Tudo tem o porquê de ser respondida com atenção e sem complicação, sabe? Muito objetivamente. E eu aprendi muito, até escrevi aqui esses dias, nossa, como eu aprendi. Bom, agora você deve estar cheio de perguntas, né? Diogo, como esse professor vai me atender? Né? Eu não posso receber ninguém na minha casa. Como que isso funciona? Bom, eu quero te dizer o seguinte. Se você mora aqui no Rio de Janeiro, tá? Ou em São Paulo, nós temos endereços comerciais para você ser atendido com segurança. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós estamos na rua 2 de dezembro, 38, sala 906, no bairro do Flamengo, tá? Pertinho do Largo do Machado. E dentro da nossa sala, nós temos 3 salinhas prontas para os professores te atenderem com conforto e privacidade, tá? E se você mora em São Paulo, o nosso endereço é Avenida Paulista, 726. A nossa recepção fica no 18º andar. E nossas salas de atendimento tá aqui no... Nossa sala de atendimento fica no conjunto 404, no 4º andar. Eu quero mostrar para vocês aí a foto dos professores atendendo. Você pode perceber, né, nas fotos, que todos esses alunos estão sendo atendidos dentro do nosso endereço, né? Aí tem foto minha com o aluno, aí tem foto com a professora Daniela, aí tem foto com o professor Richard, aqui tem já foto com o professor Paulo, né? E os alunos, sempre no nosso endereço. Você está percebendo aí, né? Aí também mais fotos minhas, né? Com os alunos e sempre na foto do nosso endereço. Tem mais professores, só que eu separei essas fotos aqui, né? E todas essas aulas, né? Quem tem, né, aulas no nosso endereço, aprendem com um professor só para ela, né? Então, desse jeito, você tem um atendimento presencial com segurança. E detalhe, você não precisa ficar preso no curso e você vai entender isso já já, tá? E mesmo que você more longe, tá? Você não saia daqui ainda que você vai entender como você vai ter um professor só para você. E eu quero responder outra pergunta que talvez você esteja pensando. Diogo, eu gostaria de ser atendido na minha casa, tá? Porque eu não posso me deslocar. Será que é possível você ou um dos seus professores, né, de confiança me atender na minha casa? E a verdade é que sim, né? Nós sabemos que muitos dos alunos preferem ou precisam serem atendidos residencialmente. E por isso, nós distribuímos os nossos professores estrategicamente por região, tá? Então, olha só os alunos tendo aula em casa. Olha aí, esse aí é o professor Tiago, né, que está atendendo seus alunos. Eu também estou ali em cima, tá vendo? Atendendo a aluna na casa dela, inclusive tem um lanchinho ali. Você vai ver que são alunos sendo atendidos residencialmente. Tá? Aí já mostra um pouco do alunos do Richard, alunos da Daniela. Você vai entender aí que são alunos que preferiram, tá, serem atendidos. Inclusive tem até fotos minhas aí no início, né? Eu não tinha nem sala de aula, né? Há 17 anos atrás, eu atendia exclusivamente os alunos em suas casas. Então, se você, né, prefere, né, ter aula na sua casa, não tem problema. Aí só um adendo aí. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente consegue atender em 3 regiões. A gente consegue atender na Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, tá? Na casa dos alunos. E aí você tem alguns professores, né? Você tem o professor Tiago, o professor Guilherme, o professor Richard e o Danilo. São esses. E o Lucas. Se você mora em Niterói, tem dias específicos que o professor Lucas, que atende aqui na Zona Sul, atende em Niterói, tá? E se você mora na Tijuca, por exemplo, ali na Redondeza, você é atendida pelo professor Danilo, que nós posicionamos lá estrategicamente para atender a demanda de lá, os alunos lá.
Se você é de São Paulo, né, o atendimento residencial, desculpa, ele acontece na região central, né? Porque o trânsito de São Paulo é uma maravilha, né? Para quem vai e volta, é uma coisa, tá? E se você não mora em nenhum desses lugares, fica tranquilo que eu já vou explicar, tá? Mas tudo é planejado, gente, né? Falando especificamente de quem mora ali, tudo é planejado para a gente conseguir entregar ao aluno um atendimento de qualidade, um atendimento onde o professor ele se sinta motivado, focado e o melhor, esses atendimentos residenciais, como a gente se organizou dessa maneira, não tem custo adicional. Tá? O único detalhe, em casos em bairro mais distante, a gente não consegue atender dessa maneira, tá? Mas você ainda vai ver, tá? Como que a gente consegue atender, tá? E agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Talvez você esteja pensando assim, Diogo, mas eu não moro em nenhuma dessas regiões. No Rio de Janeiro, eu não moro na Zona Sul, em Niterói ou na Tijuca. Em São Paulo, eu não moro exatamente no centro. E às vezes você mora até em outro estado, né? Como vários dos nossos alunos, e você vai ver que você também pode ser atendido. A pergunta é, existe alguma forma de eu ser atendido individualmente, tendo todos os benefícios que você falou, mesmo que eu não more, tá? Dentro dessas regiões? E a verdade é que sim, gente, vocês conseguem. Olha só essa imagem aí que está aparecendo. Esses alunos aí sendo atendidos por videochamada pelo WhatsApp, estão sendo atendidos de forma muito tranquila. Você toca ali no botãozinho da aula e o professor consegue te mostrar exatamente onde tocar, observar o que você está fazendo no seu aparelho, consegue fazer o passo a passo com você, mesmo que à distância. Se for computador, se for celular, se for qualquer programa, o professor vai conseguir te ensinar manipulando tudo que precisa, passo a passo. E isso, gente, mesmo que você saiba muito pouco, muito pouco. Alunos que são básicos. Às vezes o camarada tá aprendendo a limpar o WhatsApp. Às vezes o camarada tá aprendendo a mandar uma foto. E tem alunos ali avançados que usam planilhas, tá? Então, e não importa, não importa. Você consegue ser atendido exatamente do jeito que o aluno presencialmente ele é atendido. E por quê? Porque a gente usa o próprio WhatsApp para poder atender de forma bem tranquila. Você toca lá no botãozinho da aula que o WhatsApp ele instalou. O professor consegue exatamente mostrar o que ele quer para você. Você consegue observar o aparelho do professor explicando. O professor consegue observar o seu aparelho, mesmo à distância. Se for computador, a gente tem um programinha de aula. O professor te ensina a manipular e ali na mesma aula você já entende. É muito fácil. Tá? Na primeira aula, os primeiros 15 minutos, ele te ensina exatamente como a aula funciona. E é um professor sempre olhando nos seus olhos, te guiando exatamente no que você quer aprender e te ensinando, seja o básico ou o avançado, de acordo com a sua necessidade. Todas as pessoas que vocês viram ali, né, elas ou começaram do zero ou tinham necessidades específicas. E mesmo à distância, a gente respeitou os 4 pilares. Aprender segundo, observar uma prática sem consequências, sem erros, passo a passo personalizado para a pessoa conseguir fazer e suporte que a gente tem. Isso é inegociável. Seja para alunos atendidos no nosso endereço, seja alunos que são atendidos em casa, ou seja alunos que são atendidos por videochamada. Nosso objetivo é gerar tranquilidade total para que o aluno se sinta seguro, confiante e consiga uma experiência de aprendizado mesmo à distância. Isso mostra que é possível sim você ser atendido em alta qualidade, mesmo não conseguindo estar presencialmente, tá? Nos nossos endereços, ou se você mora longe, a gente também não consegue atender, tá? Então, tudo isso que eu te mostrei até agora, gente, é a solução perfeita para você que não quer perder tempo com assuntos que não lhe interessam e que nunca mais vai precisar se humilhar para pedir ajuda, tá? E se você está pensando, Diogo, isso aí deve ser muito para iniciantes, né? Não, não, gente. Sabe por quê? Porque embora ali, né, tenha pessoas, a maior parte dos nossos alunos são pessoas que são aposentadas, tá? Uma outra que não querem, né, correr atrás de familiares para fazer as coisas.
Um outro bloco são pessoas que ainda trabalham, que às vezes têm empresas, que às vezes ainda estão em alta produção de trabalho, tá? E, obviamente, quando essas pessoas, então, é ainda mais importante, porque ela não tem tempo a perder, tá? Se você quer coisas específicas, o professor vai conseguir te ensinar, tá? E eu preciso ser completamente sincero com você, tá? As aulas semanais com o professor, só para você, ela dura 50 minutos, tá? E nesses 50 minutos, o professor consegue ensinar muitas coisas? Consegue. Ele vai exatamente naquilo que você quer. Mas talvez você tenha uma certa pressa em aprender e talvez você queira acelerar o seu aprendizado. E é por isso que para esses novos alunos que vão entrar a partir de hoje no nosso clube, a gente vai liberar um bônus, tá? Para todos que entrarem. E, a priori, a gente cobra, e se você já participou aqui do nosso curso, você sabe que a gente cobra R$2.400 para um ano de acesso para esses bônus, tá? Que são as nossas plataformas de aulas de computador, de celular, caixa eletrônico e televisão. Eu quero mostrar para você exatamente agora como que você consegue, se você quiser aprender 24 horas, o assunto que você quer, você vai conseguir porque vai estar à sua disposição. Vem aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar exatamente agora a nossa plataforma de aula, que você não só assiste às aulas, mas tem apostilas, tá tudo organizado, início, meio e fim, e dentro do assunto que você quer. Isso serve não só para você depender do seu professor uma vez na semana, não. Ele serve também que fora da aula você pode aprender tudo aquilo que você quer no seu ritmo. Quer consumir 24 horas esse conteúdo, você pode, porque ele está organizado e preparado para você poder tirar proveito. Vem para cá que eu vou te mostrar. Essa é a plataforma onde você consegue todo o conteúdo de computador, tá? Por meio dela, você consegue acessar as aulas para você aprender exatamente aquilo que você quer, acelerar seu aprendizado. Quando você abre aqui, você vai perceber que na parte de cima você tem aqui desde o arroz com feijão do computador, que vai mostrar aqui desde a base, né? Até de como ligar o computador, né? E são aulas assim específicas, né? Por exemplo, vou abrir aqui essa primeira aula aqui, inclusive tem 2 minutos a aula. É uma aula inteira, inclusive é do nosso professor Roberto explicando aqui. E você tem uma apostila, tá vendo? Ó? É uma apostila que você clica e você pode abrir e até imprimir essa apostila. Tá lá, toda completa. Tá? É a base, o arroz com feijão do computador. Ah, Diogo, não quero arroz com feijão, eu já sei. O que você faz então? Você vai clicar aqui, ó, em escolha o que deseja aprender. E aqui tem o pacote Office, por exemplo, tem planilhas, você tem o WhatsApp, você tem navegação na internet, Canva, fotos, Word, nuvem, proteção no computador, PowerPoint e tudo completo, gente, sobre medida para você e com apostila. E se você quer assuntos de aulas que eu já dei, né, você tem aqui lives do Diogo, que são aulas inteiras de aprofundamento. Eu vou clicar aqui para você poder ver e todas elas com apostila. Por exemplo, ó, tem aqui uma aula que eu dei que é como deixar o computador fácil para usar. Domine esse recurso e tenha facilidade na hora de usar o computador. Esse daqui tem aqui, por exemplo, também a aula de teclado, né? Parte 1 e parte 2, aulas inteiras. E aí você consegue aprofundar. Beleza, Diogo, mas eu queria mesmo aprender aula de caixa eletrônico, tá? Porque para mim é importante ali, eu não sei mexer. Então, tá aqui mesmo, nessa plataforma aqui. Deixa eu mostrar para você. Aqui em cima você tem assim, ó, bônus, tá vendo? Bônus. E aí você tem aqui, ó, primeiro que tem um bônus muito legal, transforme seu computador uma máquina fácil para usar. Na mesma aula, inclusive, você pode pedir o professor para fazer isso com você, você vai gostar demais. E aqui tem aqui, ó, domine o uso das máquinas de autoatendimento. Eu fui em cada máquina de autoatendimento. Eu fui lá no Banco 24 Horas,
eu fui no cinema para comprar, eu fui no banco para fazer todas as operações, eu fui até no mercado, gente, para mostrar como comprar naquelas máquinas que não tem atendente. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha aí. Uma aula inteira eu mostrando exatamente, ó. Olha lá, gente. Uma aula inteira explicando exatamente onde apertar, tá vendo? Eu estava lá mostrando exatamente como fazer isso. Então, aqui no baúzinho do computador, eu tenho esses dois pilares, que é basicamente o computador e a máquina de autoatendimento. Só que nós temos outra plataforma, que você também vai receber acesso, que é o baúzinho do digital. Aqui você tem outras duas coisas, que é o seu celular e a sua televisão. Então, eu vou clicar aqui para você poder ver, ó. Você tem aqui, ó, aprenda o aplicativo desejado. Aí você quer escolher, Diogo, quero aprender sobre banco, quero aprender sobre Instagram, quero aprender sobre nuvem, aplicativos do governo, qualquer coisa, você pode aprofundar seu conhecimento aqui na velocidade que você quiser e as aulas são completas. Por exemplo, vou pegar aqui o aplicativo Agenda. Você tem aqui, são 8 aulas, direto ao ponto, aulas curtas, para você aprender aquilo que você quer. Tá? Diogo, não, eu quero, não quero celular não, quero dominar minha televisão. Aqui em cima você tem bônus, e nos bônus você tem aqui, ó, domine a sua Smart TV, tá? Então, essas duas plataformas conseguem entregar para você exatamente todos os aparelhos para você dominar. E aqui tem inteligência artificial, por exemplo, ó, inteligência artificial para 50 a mais, economizar dinheiro usando o celular. Enfim, aqui tem encontros tira dúvidas. A gente se encontra, eu vou mostrar já para vocês toda semana aí para poder a gente um clube sem encontros não é um clube, né? Mas você vai entender já já, certo? Isso tudo vai estar à sua disposição, que normalmente é cobrado, mas não vai ser cobrado para você um valor adicional. E foi o que eu te falei. Embora você tenha um encontro semanal com o seu professor de 50 minutos, se você achar pouco, você pode aprender o quanto quiser dentro desses materiais que estão organizados e você pode pedir até o teu próprio professor para poder te auxiliar como é que você acessa organizadamente cada conteúdo do seu interesse. Cada conteúdo tem apostila, tá? E mesmo que você pense, Diogo, mas ali eu vou tentar fazer e talvez um conteúdo ou outro seja diferente do meu aparelho. Verdade, com certeza. Mas para que serve o seu professor olho no olho lá que vai te acompanhar semanalmente? É justamente para ajustar aquilo que não está exatamente igual no seu aparelho, tá? E aí você pode falar assim agora, né? Diogo, eu achei bem interessante, mas eu não quero ficar preso a curso nenhum. Meu amigo, você pode sair na hora que você quiser. Funciona assim. Você primeiro faz uma aula experimental para ver se você gosta do professor, do método. E se você gostar, se você fizer uma aula e gostar, você começa a fazer aula uma vez na semana com o seu professor. E, Diogo, mas eu preciso ficar por muito tempo no curso? Não. Você pode sair quando você quiser. Na realidade é o seguinte, você experimenta. Se você quiser fazer só uma aula experimental e ir embora, excelente. A partir do momento que você quer ficar, é igual academia. Você faz lá uma aula. Gostou? Você fica pelo menos um mês depois do que você gostou. Tá? E se no outro mês você não quiser ficar, você não fica. Tá? Assim a gente consegue administrar bem. Aí o professor sabe cada aluno que está ocupando o seu horário. Tá? Se no segundo mês você chegar assim, não quero mais continuar, não tem contrato, você não fica preso ao curso. Tá? Talvez você queira fazer só uma aula e resolver uma questão, tudo bem. Às vezes você quer ficar só um mês, tudo bem. Às vezes você quer ficar a vida inteira com o professor, tudo bem também. Aqui, a escolha é sua e nós estamos aqui para apoiar a sua necessidade. Eu quero destacar uma coisa muito importante. Quando eu comecei a trazer professores aqui para o nosso curso, né, professores de confiança, né, professores que realmente gente escolhida a dedo por mim, de altíssima competência, eu enfrentei um grande desafio. Primeiro, achar esse camarada, né? Mas como eu estou há 17 anos na área, é óbvio que para mim foi mais fácil.
Só que por muitos anos eu dei aula sozinho, tá? Só eu atendia. E quando eu comecei realmente a conseguir professores de excelência para me ajudar, aconteceu algo curioso. Os meus alunos, aqueles que tinham tido aula comigo e saíram, eles iriam voltar, né? Os alunos ficaram um pouco no tempo, depois quiseram voltar, só que eles não queriam abrir mão de mim. Eu não tinha mais agenda, mas eles queriam voltar para ter aula comigo. E engraçado que, de um lado, tinha um professor lá muito bom, né, com vaga, mas do outro lado, tinham alunos que estavam querendo ter aula, porém, eles não queriam nem experimentar esses novos professores. E eles preferiam esperar e, às vezes, formava filas gigantescas só para ter aula comigo, né? E eu enfrentava até um pouco de insatisfação da parte deles, porque quando o aluno entra, ele não tem prazo para sair. Foi nesse momento que eu percebi que eu precisava criar uma regra, tá? Para organizar tudo isso e para também gerar oportunidade para esses professores que estavam esperando alunos, né? E a regra foi muito simples e vale para todo mundo, não valia só para mim, não. Aqui, o aluno sai quando ele quiser. Ele simplesmente entrou, fez uma aula, fez um mês, ficou lá no curso, né? 3 anos, 5 anos, 10 anos, que tem alunos que estão 10 anos com a gente. Quis sair, a única regra que ele tem que entender, ele não volta mais para o mesmo professor. Então, os meus alunos sabem, tá? E quando eles saem da minha agenda, se eles forem sair, eles não voltam mais para a minha agenda, tá? E isso, a princípio, pode parecer duro à primeira vista. Mas tem um motivo muito simples. No passado, enquanto se formava uma fila enorme esperando abrir vaga na minha agenda, outros professores igualmente competentes e confiáveis ficavam com horários sobrando. E a regra ela veio para quê? Para evitar esse desequilíbrio. E, de certa forma, também para proteger a relação entre aluno e professor. Sabe por quê? Porque, às vezes... Não, e sabe o que aconteceu? Hoje, né, os professores todos eles têm agenda lotada. A maioria dos alunos faz questão de preservar sua vaga. Isso eu estou falando, às vezes o aluno, ele viaja por 2, 3 semanas e mesmo assim ele não quer sair, não. Deixa a minha vaguinha aí e não mexa nela. O aluno quer preservar. Então isso gera um benefício, inclusive, para o aluno que sabe que vai contar com o seu professor e para o professor que sabe que vai contar com o seu dinheirinho também. Então, gente, por que isso, né? Porque atender os alunos é a parte mais valiosa do professor. Ele se adapta aos interesses, ele já conhece o aluno, ele sabe exatamente o jeito que o aluno aprende. Preservando essa relação do aluno com o professor facilita demais, tá? Por exemplo, na minha própria agenda, não tem alunos, não entra alunos há 4 anos, tá? E por que isso, Diogo? Porque não abre vaga, porque nenhum aluno sai. Então, mas os meus alunos sabem. Você acha que nesse tempo todo meus alunos viajaram, não teve um médico? Não, mas eles não querem sair e não conseguir voltar mais, tá? Então, só quero que você entenda isso. Aí pode vir outra pergunta na sua cabeça. Pô, Diogo, os alunos não saem, faz 4 anos que não saem, então eles não aprendem, não? Então, eles estão contigo aí e o curso não funciona. Só que não é isso. Veja o caso de um fisioterapeuta. Muita gente fica 10, 15, 20 anos com o mesmo fisioterapeuta, com o mesmo profissional. E não é porque não melhora, mas porque quer preservar o que conquistou. Ou como funciona a academia. Por exemplo, eu faço academia desde os 18 anos. Todo mês pago a minha mensalidade lá. E sabe quando eu vou parar? Nunca. Porque meu corpo precisa de manutenção constante. Agora, olha para a tecnologia. Quando é que ela vai parar de mudar? Quando é que os aplicativos param de atualizar? Nunca.
E é justamente isso que a maior parte dos nossos alunos percebem. Eles sabem que não existe um contrato prendendo. Não existe. Você vai entrar aqui, a gente não vai fazer contrato nenhum com você. Você pode sair a qualquer momento. Mas na prática, boa parte dos nossos alunos, eu diria que, sei lá, 80%, 90%, eles preferem ter sempre alguém do lado para avançar com segurança, sem medo, sem ter que correr atrás de vizinho ou até de familiares para fazer aquilo que querem. E quando comparam o valor desse acompanhamento com o benefício que eles recebem, eles percebem que o preço é até pequeno demais diante da tranquilidade e dos resultados. É por isso que nós temos, sim, alunos com 10, com 15 anos conosco. Algumas fotos ali que você viu, tem alunos que estão até hoje com a gente. Se você perguntar a qualquer professor do nosso time, inclusive o seu professor, se você já for aluno aqui, você vai ver que existem vários alunos fiéis de longa data, tá? E não é porque precisam, não. É porque querem estar aqui, tá? E vamos imaginar o seguinte cenário. Você fez a primeira aula com o professor, adorou e decidiu continuar com ele. Maravilha. Só que, claro, a vida acontece. Uma semana você tem médico na horário da aula. No outro você pode querer viajar. No outro você recebe visita. Ou até a sua casa pode estar em obra. Enfim, as coisas acontecem. Aí vem a pergunta para você, Diogo, mas o professor então repõe essa aula, né? Porque no Pilates repõe. Porque na pintura repõe. Porque em outras atividades que eu faço repõe. Então o professor, ele repõe essa aula, né? E deixa eu te explicar uma coisa simples. O horário que você tem com o seu professor é só seu, perfeito? Se você não pode ir, ele não vai colocar nenhuma outra pessoa no seu lugar. Tá? Até porque, imagina, em relação ao deslocamento da forma como a gente trabalha, é impossível ele trocar horário para poder encaixar. Naquele horário, ele vai tomar café, ele vai descansar, vai fazer o que quiser, mas o espaço ficou reservado para você. Entende? É igual eu, por exemplo, tenho uma vaga de garagem aqui. E ela é alugada. Eu alugo para uma pessoa. Quando essa pessoa viaja com o carro dela, tá desocupado, eu não paro meu carro lá. Eu não deixo ninguém usar a vaga, que é dela. Ela tá reservada, mesmo quando ela não tá usando, tá? Agora, Diogo, como é feita a reposição, já que o meu professor tem agenda lotada e é difícil trocar horário ou até é difícil ele atender na outra semana? E você tem razão, repor com o seu professor é praticamente impossível. Por quê? Porque a agenda dele está lotada. Imagina, né? Ele tem 40 alunos por semana. Se 5 alunos faltam, na semana que vem ele não tem mais 40. Ele tem 40 mais 5 que ele tem que repor. Imagina, né? Aí ele tem que trabalhar depois do horário. E vamos supor que não seja 5 que faltem. Faltam 10 alunos, que às vezes acontece. Seriam 50 alunos para atender. Ele teria o quê? De madrugada? Você percebe que não tem como, não é encaixável na agenda? Diogo, mas quando ele puder, ele repõe. Eu tenho uma solução melhor que nós criamos aqui. Tá? Você não perde a aula. Nós temos 2 alternativas para você repor a sua aula, mesmo com todos os benefícios que eu te falei. Tá? Você, no teu horário, tá? Que você não pôde ter aula, o teu professor ele pode preparar um material interessante para você, seja uma apostila, um conteúdo que você quer, ou até ele pode resolver um problema que você peça, tá? Porque o horário é seu. Só que se isso não for interessante para você, porque às vezes você está viajando, nem quer pensar naquele conteúdo naquela semana, fica tranquilo, o professor não vai colocar aluno no teu lugar não, porque aqui é assim, cada aluno tem seu horário. Nós temos uma central de reposição de aulas. É aí que a mágica acontece. Essa central são nossos professores, tá? São outros professores. É o central de professores de reposição. E quando você falta, outro professor da nossa equipe, que está ali só para isso, repõe a sua aula. Diogo, mas precisa ser na semana que eu estou faltando? Não. Numa semana que você tiver mais aperreada com alguma coisa que você queira ajuda, a nossa central de reposição pode usar esse crédito para você repor, tá? Então, assim, você não perde nada, nem a aula que você não pôde assistir, tá? E eu quero te explicar mais uma outra coisa para você poder conseguir tomar a sua decisão se você quer experimentar ou não um dos nossos professores. E a senha para abrir a apostila dessa aula 3 é 9. Repito, senha é
9. Uma outra preocupação que nós temos em relação a você é a outra coisa que talvez você esteja pensando. Eu acho incrível o projeto de independência, né? Talvez você pense assim, acho muito legal poder aprender rápido, em segundos, sem depender de ninguém. Mas mas sabe o que eu preciso de verdade? Não é só aprender. Eu quero dividir o espaço com pessoas da mesma idade que eu. Porque afinal, sozinho, nós não vamos muito longe. E eu, Diogo, eu sou completamente a favor disso. Eu acho que quando a gente está junto com a nossa tribo, com as pessoas que compartilham o mesmo pensamento, a mesma necessidade, a mesma fase, isso gera uma energia gigantesca na gente e a gente com certeza vai longe, tá? E é por isso, tá, que nós entendemos que um clube de verdade, sem proximidade, não é um clube. É por isso que um dos pontos mais fortes do nosso projeto é justamente você não estar sozinho. Você tem gente ao seu lado, com a mesma idade, os mesmos desafios, vivendo coisas parecidas. E isso que faz toda a diferença. Pensa comigo. Se você precisa de um bom médico no seu plano de saúde, onde você vai perguntar? Dentro do grupo. Dos alunos que você... do clube onde você participa. Do nosso clube. Para pessoas que passaram pela mesma situação que você. Isso acontece o tempo todo. Trocas reais, saudáveis, que deixam um caminho mais leve. Além disso, todo ano nós temos um encontro presencial dos alunos, uma vez no ano. É aquele momento de abraçar, de rir junto, de conhecer de perto quem virou amigo da tecnologia. Só que você não vai encontrar seus amigos uma vez no ano, não, presencialmente só não. Por quê? Porque toda semana, você tem 3 oportunidades para estar com seus amigos sem sair de casa. Na terça-feira, às 18 horas, nós nos encontramos ali pelo YouTube, somente para alunos, é reservado, para tirar dúvidas. Tá? Então, todos os alunos se encontram comigo, tá? Inclusive para eu acompanhar de perto, para eu conhecer vocês, às 18 horas, e você pode perguntar o que você quiser, eu fico ali 40, 50 minutos respondendo a dúvida de vocês. E vocês também é uma oportunidade de interagirem entre um e outro. Só que a gente tem mais um encontro, que é na mesma terça-feira, às 19 horas, para aprender novidades do computador. Inclusive, são muitos temas, são temas sugeridos pelos próprios alunos, tá? Porque eu quero também acompanhar vocês. Só que ainda tem mais um encontro. Na quarta-feira, é a vez de aprender a usar o celular. Android, iPhone, 19 horas Android, 20 horas iPhone. Diogo, mas é muita coisa. É um bônus, meu amor. Você não precisa participar. Eu tenho certeza que o professor te acompanhando, da minha equipe, vai fazer tudo aquilo que você quer, te ensinando exatamente aquilo que você precisa. Só que eu tenho certeza também que se você quiser um ponto de contato entre os alunos e sendo acompanhado por mim, toda semana, você com certeza vai ser bem assistida também. Por quê? Porque você consegue interagir com seus amigos, consegue aprender coisas novas, consegue estar junto deles, tá? No fundo, gente, sozinho eu posso ir até rápido, mas junto, com certeza, nós vamos muito mais longe. E é assim que o clube entrega aprendizado, proximidade e comunidade de verdade. Uma coisa que a gente só descobre depois é o seguinte: vai ter semanas que a sua cabeça vai estar cheia de preocupações, compromissos, imprevistos. E como se não bastasse, ainda surgem aqueles problemas chatos do dia a dia. E sabe o que nossos alunos fazem de forma super inteligente nessas horas? Eles utilizam a aula para poder se aliviar. Como assim, Diogo? Sabe quando você tem pendências para resolver? Você pensa assim, eu tenho que pedir a minha secretária, eu tenho que pedir ao meu neto, eu tenho que pedir ao meu filho, porque não é aprendizado, é algo para resolver. E o que nossos alunos fazem? Eles usam o professor como secretário pessoal.
Vai lá, Thiago, manda esse documento para mim. Vai lá, Thiago. Vai lá, Richard. Vai lá, Daniela. Preenche esse visto aqui que eu tenho que ir. Compra minha passagem. Às vezes você não quer... Gente, às vezes você não quer aprender. Às vezes você só quer alguém para resolver. Tá tudo bem. Utilize a aula para isso. Tá? Todos os nossos professores sabem que nossos alunos precisam disso também. Não é só aprendizado. É secretariado também. Ou seja, você tem alguém do seu lado que vai estar sempre atento à sua necessidade. Será que agora ela quer que eu ensine? Ou será que agora ela quer que eu vire o secretário e resolva para ela? Ele não vai se sentir ofendido para isso, gente. Tá? É realmente um acompanhamento para que você cuide das suas burocracias sem precisar pedir a ninguém. Quer pedir um reembolso? Quer organizar suas tarefas? Você não precisa fazer nada roubando sua energia. Você tem agora um professor amigo sempre à disposição, um verdadeiro secretário executivo particular que não tem formalidade e não tem peso na folha de pagamento, tá? Você não precisa pagar nada mais por isso. E, gente, depois de eu te falar isso tudo que tem no nosso clube, eu tenho certeza que é o que você precisa para usar o seu computador, o seu celular de um jeito fácil ou qualquer outra tecnologia. Então vamos recapitular aqui rapidamente o que tem no nosso clube. Você consegue aprender em segundos. Você elimina o medo imediato de fazer aquilo que você quer, porque você tem um professor do lado. Você elimina o medo de esquecer, porque o professor vai deixar um passo a passo baseado no seu aparelho. Você consegue ser atendido no seu endereço, no nosso endereço, ou até por videochamada se você morar longe. Você ainda consegue dormir tranquilo, porque tem o suporte ao aluno e ele consegue te ajudar, tá? Mesmo fora do horário da aula. Você ainda consegue acelerar seu aprendizado, porque você consegue focar no assunto que você quer nas nossas plataformas e consegue assistir a aula e com a apostila, seja TV, impressora, autoatendimento, celular, computador. Você consegue resolver qualquer burocracia, porque você pode usar seu professor no seu horário para resolver coisas. Você não precisa só aprender. Você pode pedir a ele para fazer coisas para você. Você, além disso, divide um espaço de pessoas da mesma idade que você para conviver digitalmente toda semana. E ainda tem um encontro anual presencial dos alunos. Isso tudo sem ficar preso no curso. Pode sair quando quiser. Isso é para você ou não é? Tenho certeza que sim. Mas se deve uma coisa na sua cabeça agora que com certeza deve estar passando. Diogo, isso deve ser muito caro. É muita vantagem, isso deve ser muito caro. E vou te falar uma coisa. Eu tenho que concordar com você, né? Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Por quê? Gente, nós somos professores. E somos profissionais liberais como fisioterapeutas são, como advogados são. E nós vendemos o nosso tempo, o espaço na nossa agenda. E olha só, você sabe aí quanto um fisioterapeuta, por exemplo, né, que vende também espaço na agenda, ele cobra? Tá? O mínimo que ele cobra é R$150 por hora. Se for um psicólogo, R$200 por hora. Tá? E não tem suporte fora do horário, não. E mesmo professores de inclusão digital, sem a nossa experiência, sem todas essas vantagens, eles cobram valores parecidos. Vou mostrar aqui agora para vocês. Tá aqui, ó. 2 professores bem avaliados aqui, ó. Esse professor aqui, na realidade, professora, 81 avaliações. Ela cobra quanto, gente? R$250 a hora. E esse outro professor aqui, ó, cobra R$199 pela hora aula. Tá? E é óbvio, é porque vale. Quando você tem um professor te ensinando, vale isso. Tá? Só que tem um detalhe, nenhum desses professores aqui, mesmo que o mais barato ali, ele não vai te oferecer o que eu te mostrei até agora. Nenhum vai entregar um acompanhamento contínuo, um suporte amigo, um verdadeiro passo a passo para você usar a tecnologia de um jeito fácil. E pensa comigo, tá?
Se o professor ali, que cobra R$199, que no caso, R$200, né? Se ele pode atender você toda semana, gente, vai ter meses que você vai pagar R$800 por mês, e se for 5 semanas, R$1.000 por mês, só para ter aula uma vez na semana com ele. Já fez as contas aí de quanto é no ano? R$12.000. Isso, tá? Se são meses de 5 semanas, se for lá meses de 4 semanas, dá R$800. Vezes 12, 800 vezes 12. Vamos fazer as contas aqui agora que eu vou te mostrar. Fiz aqui, ó, 800 vezes 12, R$9.600. E se fosse comigo, tá? Vamos supor aí que eu te cobre lá R$150. R$150 pela aula. Eu poderia cobrar isso? Poderia. Por que eu poderia? Porque ainda estaria muito barato. Professores estão cobrando R$250, R$200. Sem todos esses benefícios? Poderia ou não poderia? Poderia. E daria quanto? Se eu te cobrasse R$150, daria R$600 por mês. Por ano, R$7.200. Só que, gente, nós não vamos cobrar isso. Na realidade, nós decidimos criar algo histórico. Histórico. E nunca mais vai se repetir. Vamos lá, eu quero mostrar para você que chance é essa que você vai ter agora. Tenho certeza que você vai sorrir. As matrículas ficarão abertas por apenas poucos dias. Ou até esgotarem as vagas, tá, que nós temos. Tá? E eu vou falar logo quais são as vagas. O valor da mensalidade, né? Lembra que eu falei que poderia ser facilmente R$600, tá? Ou, né, no caso de 5 semanas, tendo R$150 cada aula, daria aí 750. Porém, como a gente quer fazer história, a mensalidade vai sair por R$519,60. Ou seja, gente, cada aula está saindo por R$129,90. E você tem acesso a tudo o que eu falei. E detalhe importante, não importa. Se o mês tiver 5 semanas, você só paga 4. Ou seja, a mensalidade sai por R$519. Concorda comigo? São muitos benefícios para por um preço tão pequeno, tá? Para um acompanhamento tão personalizado. Só que para esse pessoal novo agora, a gente realmente quer fazer história. Então vem para cá que eu quero te mostrar a grande oportunidade que está na sua frente. Para essa turma, nós vamos além, tá? Eu vou bem além. Terá um desconto especial, mais do que especial, e sinceramente eu não sei se dá para se repetir não. Para os novos alunos, para quem se matricular nessas poucas vagas que nós temos, a mensalidade não vai ser R$600, não vai ser 500 e poucos reais, vai ser R$388 por mês. Em meses, gente, de 5 semanas, cada aula sai apenas por R$77,60. Isso quer dizer que as vagas vão acabar rapidamente. Tá? E quantas vagas nós temos, Diogo? Bom, mais de 7.000 pessoas participaram nesse curso Use o Computador de um Jeito Fácil após os 50 anos. Só que existe um detalhe. A gente só atende alunos individualmente. Eu não coloco em turma, tá? O encontro em turma é ali online, tá? Ou uma vez no ano presencial, mas semanalmente é com o seu professor. Então eu não coloco 2 alunos na mesma vaga. E nós temos apenas 14 vagas. 14 vagas. E isso juntando Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? É um pouco de vagas aqui, um pouco de vagas lá em São Paulo. E para você ter
risco zero, risco zero. O que você tem que fazer? Você primeiro vai experimentar seu professor. Tá? E o valor dessa aula experimental, desse tempo da primeira aula, para você ver se você gosta do professor, custa apenas R$40. Então, para todas as pessoas que querem experimentar, colocar o pezinho na água, ver se gosta, é cobrado uma taxa de R$40 para você ter essa primeira experiência. Se você gostar, aí sim, você começa a ter aula semanal com esse professor, pagando a mensalidade com um super desconto no valor de R$388. Com todos os benefícios. Ah, Diogo, e se eu assistir aula com o professor e não gostar? A gente devolve os R$40 que você pagou. Ah, Diogo, se eu tiver aula com o professor, gostar, mas eu não puder continuar, você simplesmente paga os R$40 e pronto. Ah, Diogo, e se eu quiser, gostei do professor, quero continuar, a gente matricula você no sistema de alunos e você começa a pagar, tá, o boletozinho lá da mensalidade de R$388 e vai ser muito bem-vinda no nosso clube, tá? Só que o grande problema, gente, nós temos apenas 14 vagas, tá? Então aqui você vai estar completamente assistida para aquilo que você quer, tá? E depois de eu te dizer isso tudo, você tem basicamente 3 escolhas possíveis. 3 escolhas. Tá? Depois de você saber realmente tudo o que nós oferecemos. A primeira escolha é não fazer absolutamente nada. É simplesmente ignorar essa oportunidade. Esquecer tudo o que você aprendeu essa semana e continuar a vida como está. E existe uma verdade, né, muito forte por trás disso e dura. Quando você não muda, as coisas não ficam iguais. Elas pioram. Porque a necessidade de lidar com a tecnologia, ela só aumenta. Os aparelhos ficam cada vez mais presentes no dia a dia e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão à sua volta têm cada vez menos paciência e menos tempo para ajudar. Ou seja, ficar parado não é permanecer no mesmo lugar. É ficar cada vez pior, é ficar cada vez mais para trás. Então, a primeira escolha que você pode ter é não fazer nada e ir piorando as coisas. Agora, o segundo, tá? Mais perigoso do que o primeiro, é tentar fazer sozinho. Você insistir que pode ser do seu jeito, você pesquisa, vai testando, gasta horas e energia. Só que é inevitável você lidar com as consequências de ficar fazendo do seu jeito. O risco é todo seu. Você pode tentar do seu jeito e colher os frutos de fazer coisas erradas que muitas das vezes geram prejuízo. E o terceiro e melhor caminho de todos é escolher a solução pronta, a solução fácil, a solução confortável que vai com certeza te guiar naquilo que você precisa. É a mesma solução que já ajudou várias pessoas que estavam na mesma situação que você e decidiram agir de forma diferente. Gente comum que hoje já usa seus aparelhos sem medo, com independência, com confiança, em alguns casos de forma até profissional, conquistando resultados mais rápidos, muito mais rápido do que imaginava. E a verdade é simples. Não é hora de ficar para trás. Não importa se o seu objetivo é apenas ter autonomia no dia a dia ou se você não quer depender de ninguém, talvez, ou até usar essas ferramentas para acelerar o seu resultado profissional. O caminho está aberto e agora a escolha é sua. E como se matricular, Diogo? Basicamente, você tem 2 caminhos aqui para se matricular. Eu vou colocar aqui agora, tá, o meu telefone celular, caso você queira entrar em contato comigo, tá? Você pode falar diretamente comigo, tá? Ou com a minha equipe. Um outro ponto é, basicamente, você se matricular e
fazer essa aula experimental, tá? Então, primeiro experimenta, vê se gosta, para depois você conseguir tomar essa decisão se você quer continuar ou não. A nossa matrícula, gente, exclusivamente acontece pela Hotmart. Tá? Não se engane, a gente paga uma taxa cara para a Hotmart para ter segurança, tá? O que os bandidos não conseguem ter é uma conta da Hotmart. Por quê? Porque é muito difícil entrar. Se for pagar e tiver com dúvida, fala comigo no WhatsApp que eu te respondo. Talvez não imediatamente, mas logo eu te respondo. Deixa eu colocar meu número aqui para você poder pegar aí e anotar. Esse é meu número do WhatsApp, tá? Você pode aí anotar, tá? 219-6890-9437. Tá? Pausa o vídeo aí depois e coloca. Mas a gente está colocando agora aqui o link dessa aula experimental de R$40, tá? E não importa se vai ser na sua casa a aula, se vai ser no nosso endereço ou se vai ser por videochamada. Tá com alguma dúvida? Entre em contato conosco aí nesse telefone, 968-90-9437. Não confia em nenhum outro número, tá? A gente até tem um número de suporte, depois a gente vai colocar no grupo. Só que esse é o nosso telefone, tá? Se alguém entrar em contato com você, pode falar diretamente comigo aqui. E gente, só pague os R$40, tá? E você pode ter a sua aulinha lá, ver se gosta do professor. É isso aí, tá? Pessoal, lembrando que são só 14 vagas. Vai ser um prazer gigantesco. Você pode confiar na gente, pode contar com a gente, tá? E as vagas podem acabar agora. Coloca aqui e acaba. Ou simplesmente a gente pode arrastar alguns dias aí até o pessoal fazer essas aulas experimentais aí, tá? Mas não fique sem essa chance. Toca no linkzinho agora. Faz a tua aula experimental. Tenho certeza que vai transformar a sua experiência. Muito, muito obrigado por essa semana maravilhosa de atividades. Um prazer gigantesco estar com vocês. E eu vejo vocês aqui do outro lado, dentro do nosso clube. O Clube Tranquilos no Digital 50+, presencial. Um beijo no seu coração e até a próxima, gente. Tchau, tchau.